A artrite reumatoide não é apenas uma doença que causa dores nas juntas. Outros sintomas, como dor súbita nas juntas, dor no peito, alterações oculares, são manifestações comuns de complicações da artrite reumatoide. Nesse vídeo, eu vou te explicar quais são essas complicações e quais são as melhores opções para que você faça um tratamento adequado, se prevenindo de cada uma delas. Se você não me conhece, meu nome é Thales Azevedo, eu sou médico reumatologista em Belo Horizonte e há vários anos eu ajudo pacientes com artrite reumatoide a viver melhor sem as dores, alcançar a remissão e posteriormente viver sem medicamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e me segue para mais. Você já sabe que a artrite reumatoide é uma doença que provoca inflamação das articulações, afetando a sinóvia e, portanto, destruindo a cartilagem articular. Mas a artrite também faz outras manifestações em órgãos importantes, e é nesse vídeo que eu vou te explicar cada uma delas. A primeira complicação acontece da seguinte forma: você vem bem, a dor está controlada, as articulações estão boas, mas de repente uma das suas juntas começa a ficar inflamada, dolorida, vermelha e quente. Essa manifestação pode indicar a presença de artrite séptica, uma artrite infecciosa que acontece geralmente por bactérias ou fungos e que pode afetar pacientes com artrite reumatoide que já têm articulação alterada. Quando isso acontece, é fundamental que você procure o mais rápido possível assistência médica, porque a artrite séptica pode deformar a articulação e a presença dessas bactérias pode entrar na corrente sanguínea, fazendo com que você tenha infecção sistêmica. Por isso, o tratamento geralmente envolve a lavagem da articulação, algum procedimento de limpeza local e o uso de antibióticos pelo tempo necessário. Portanto, se você começar a ter manifestações com inflamação súbita de uma articulação, geralmente joelhos, punhos ou tornozelos, é fundamental procurar o mais rápido possível assistência médica. Agora, essa complicação é a mais perigosa de todas. Acontece da seguinte forma na artrite reumatoide: o paciente começa a sentir dor no peito, em aperto, parece que tem algo apertando lá dentro, irradiando para o membro superior esquerdo. Essa é uma dor comum e típica do paciente que está apresentando o tão temido infarto. Pacientes com artrite reumatoide chegam a ter 50% mais risco de ter infarto do que pacientes que não têm a doença. Isso acontece porque o processo inflamatório da artrite reumatoide acelera a formação da placa de ateroma, aquela placa que fica dentro dos vasos, que quando se solta, entope os vasos das coronárias, levando ao tão temido infarto. Dor no peito é igual visita ao pronto atendimento. Você deve procurar o médico para fazer eletrocardiograma, troponina e outros exames para identificar e fazer o tratamento o mais rápido possível. Além disso, pode ser necessário cateterismo e a angioplastia para fazer a reabertura dessa artéria. É fundamental que o seu tratamento médico da artrite reumatoide tenha estratégias para reduzir o risco cardiovascular. Se você não tem essa estratégia, você está correndo o risco de ter um infarto, porque o risco está aumentado nos pacientes com artrite reumatoide. Outra complicação da artrite reumatoide é dor súbita na coluna. Muita gente diz que a artrite reumatoide não afeta a coluna vertebral, mas isso pode acontecer de forma secundária quando você tem uma fratura patológica. Essa fratura patológica acontece no paciente que tem osteoporose. A osteoporose é uma doença da mineralização do osso, que está acelerada durante a artrite reumatoide. Ou seja, o paciente que tem artrite reumatoide ele tem um risco maior de ter osteoporose. Geralmente acontece da seguinte forma: o paciente vem bem com a doença controlada, de repente ele sente uma dor súbita na coluna, pode acontecer inclusive de perder a estatura, ficar um pouco mais baixo, 2 a 3 centímetros. Nesse caso, é fundamental fazer algum exame de imagem para confirmar a presença da fratura patológica e, posteriormente, fazer o tratamento da osteoporose, que geralmente envolve o uso de bifosfonatos, suplementação de cálcio e vitamina D. Em alguns casos, pode inclusive ser necessário fazer tratamento cirúrgico para evitar que você tenha as consequências da fratura patológica. É fundamental para o paciente que tem artrite reumatoide que seu tratamento inclua medidas para prevenção da osteoporose, que, como eu disse, pode acontecer pela própria doença autoimune e também por alguns medicamentos, como os corticoides, que aumentam ainda mais o risco de você ter a osteoporose. Agora, essa é a complicação mais assustadora da artrite reumatoide, chamada mononeurite múltipla, que acontece quando o paciente tem uma inflamação dos vasos que irrigam os nervos. O principal sintoma é o paciente não conseguir fazer o movimento completo de flexão ou extensão do punho ou do tornozelo, fazendo o famoso membro caído, mão ou punho caído.
Nesse caso, o paciente necessita de um tratamento imunossupressor potente para evitar que fique com deformidades permanentes nesses membros. Por isso, caso isso aconteça, procure seu reumatologista o quanto antes. O olho também pode ser afetado na artrite reumatoide. Aqui ele aparece de diversas formas. A mais comum é a que nós chamamos de ceratoconjuntivite seca, uma secura com sensação de areia no olho, queimação e às vezes até vermelhidão ocular. O paciente que tem a forma grave da ceratoconjuntivite seca pode inclusive ter úlcera de córnea e que por isso deve ser tratado. Uma segunda manifestação é chamada de episclerite ou esclerite, é a inflamação da camada de tecido conjuntivo que reveste o olho. Nesse caso, o processo inflamatório provoca dor, inflamação, queimação e vermelhidão ocular, inclusive pode fazer com que o paciente tenha perda transitória da visão. Essas manifestações têm relação com o processo inflamatório da doença e que devem ser tratados o mais rápido possível para evitar, inclusive, que você tenha perda permanente da visão. E na coluna cervical? A coluna cervical também pode ser afetada na artrite reumatoide. Isso acontece quando você tem uma subluxação atlantoaxial, que é entre a primeira e a segunda vértebra do crânio, provocando dor, sensação de compressão da coluna, dificuldade de movimento e rigidez intensa. Essa manifestação é uma manifestação perigosa da artrite reumatoide que pode comprimir os nervos e que, se não tratada de forma adequada, pode levar a danos permanentes. Por isso, o seu médico ele tem que ser capacitado para entender e identificar essa manifestação e tratar o mais rápido possível. Para você é importante que você conheça todas essas complicações da artrite reumatoide e, mais importante, que você seja acompanhado por um profissional que entenda essas complicações e que saiba agir no momento certo para fazer o melhor tratamento. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte e compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar alguém.